Que Jesus nos abençoe nesse nosso encontro, desta quinta-feira, 12 de maio de 2011. Primeira parte, o livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Estamos na página 23, cocriação em plano menor. Então vamos lá. Miranda, antes de entrar nesse assunto, na página anterior ele falou sobre a cocriação em plano maior. Isso. Então você só dá aquela pincelada assim: cocriação em plano maior é isso, cocriação em plano menor é aquilo. Cocriação em plano maior é um espírito administrando com conhecimento o corpo de carne desse espírito. Cocriação em plano menor são os líderes dos órgãos obedecendo ao espírito que comanda o corpo. Porque um corpo de carne é um macrocosmo para um princípio inteligente, mas é um microcosmo para o comandante geral do corpo, que é o espírito. Isso. Então, você quer dizer que o plano menor seria os princípios inteligentes? Seria os princípios inteligentes. E o plano maior, o espírito? O espírito. Bom. Deus é espírito. João 4:24. Sim. Nós somos espíritos, então o que ele faz, nós também podemos fazer. O que a gente não faz consciente, faz inconsciente, sem saber. E esse inconsciente aí dá para abrir o leque aí para a gente questionar? Mas dá, Nosso estudo aqui, nós dois, eu e você, um na frente do outro. Os espíritos desencarnados que passaram pela vida carnal, como nós estamos hoje passando, eles do lado de lá, descobrindo o nosso estudo aqui, e eles tendo conexão com o nosso modo de ser e de pensar, eles estão aqui talvez aos milhares. Se não tiver, tem um microfone aqui no meio da mesa que está levando a informação para colônias espirituais. Que eles colocaram. Então esse seria o inconsciente. Esse seria o inconsciente. Para eles é consciente, para nós é que é o inconsciente. Quer dizer, eu e você estamos estudando. Parece que somos nós dois sozinhos. Na carne, sim. Mas no espírito, que é o que importa, todos os espíritos cujas verdades, entre aspas, coincidem com a nossa, estão grudados em nós. Porque nós é que somos o canal para ficar o rastro para eles voltarem. Porque tudo que se pratica na carne gera uma informação eterna. E tudo que se pratica no perispírito gera uma informação imortal. Entendeu? Informação eterna é a verdade avançando em busca de si mesma. Mas essa informação eterna, elas vão ficar junto com os princípios inteligentes. Os princípios inteligentes são apenas os guardadores da informação. Então, eles não apitam nada. Mas vai ficar junto com eles. Vai ficar junto com eles. Enquanto eu estiver vivo, está com o meu princípio inteligente do neurônio do cérebro de carne. Quando eu desencarnar, vai ficar só com o princípio inteligente do meu cérebro perispiritual, se eu dei ênfase à ideia. Porque eu posso estudar superficialmente, só para mostrar que eu sei ou para tirar diploma. Agora, se eu estudar vibrando com a informação, eu dei vida àquela informação e, sem saber, inconscientemente, o meu cérebro estará conectado com o cérebro de quem descobriu a ideia. E como é que fica nessa vibração eu mandar essa informação para o meu perispírito? Porque lá o cérebro do perispírito é que eu vou ter realmente de fato essa informação. Se você está aqui na Terra, faz as coisas por fazer, não vai a informação para o cérebro do perispírito.
Mas se você faz qualquer coisa amando a coisa, vai para o cérebro do perispírito. Automaticamente. Automaticamente. Sabendo isso. ou não. Não. Sabendo ou não. Mas faço por amor, gosto. Isso. Fazer por amor é uma forma de agradecer a quem lhe pôs na vida. Porque nós não temos evolução para entrar na vida. Entendeu? Esse quem que você fala, esse não está referindo àquele Deus. A gente dá o nome de Deus. De Deus. Ué. Porque ele é representado por civilizações espirituais próximas a nós. Quer dizer que entre aspas, os nossos pais, ele simplesmente serviu de ponte para aquele Deus. Nossos pais serviram apenas de forma para a gente nascer. Só isso, forma. Não ponte? Não ponte, porque a ponte significa dois extremos opostos. E entre nós e nossos pais não tem extremos opostos. Não tem. Não é? Até porque, igual analisando meus pais, né? Eu vejo que a genética deles é inferior. É inferior, não tem nada a ver com você. Agora você veio através deles. Mas eu tenho uma gratidão por eles. Mas isso é que é o certo, honrar pai e mãe. Honrar. Certo? Honrar significa o quê? Eles foram os menos ruins que você encontrou no caminho. Sim. Entendeu? Agora você encontrou entre aspas, porque nós não temos evolução para escolher os pais. Porque se tivéssemos, nós iríamos escolher os melhores. E os melhores me estragariam. Eu hoje, num planeta de provas e expiações, eu tenho que sentir vergonha da minha posição. Eu não posso sentir prazer da minha posição. Vou ficar acomodado. Acomoda. Entendeu bem? Tá bom demais. Pra quê? Tá bom demais. Pra quê? Em time que tá ganhando não se mexe. Que time? Que time? Planeta de provas e expiações não tem time. Tem merreca. Merreca. Isso é verdade. Eu gostei dela. Quer dizer, Miranda, que... Não tá bom. Mas a outra coisinha que eu quero, só para tirar as dúvidas. Só para tirar as dúvidas. Deve esmiuçar, ué. Quando você fala que o ser humano, vamos falar sobre o ser humano. Quando você fala que o ser humano desumano. Isso, desumano. Ser humano desumano. Ele está no planeta Terra. Ele tem uma bagagem. Mas só que, igual você falou, os princípios inteligentes está no inconsciente, aquela bagagem. Mas ele ainda não, igual você fala, ele ainda não está preparado, o terreno dele não está preparado para despertar. Não está preparado para poder dar sequência, porque o despertamento depende da sequência. Não existe despertamento sem a matriz, sem a base, sem o alicerce. Sim, mas como acontece na vida esse processo do despertamento? Na vida? Pelo seu esforço. Se você quiser. Aí o plano espiritual... Apesar de todos os pesares, se você quiser. Aí o plano espiritual vem... É obrigado a vir. Aliás... O termo ser obrigado a vir, isso nós podemos pejorativo, modificar um pouco isso aí. Se você lê um livro, você apenas leu. Por ler. Agora, se você sentiu emoção, se você sentiu que o autor do livro tocou nas suas entranhas, a química do autor vem se conectar com a sua química. Mesmo se ele estiver encarnado ou desencarnado? Não importa. Não importa. A química vem. Porque o espírito não está preso no corpo como um pássaro na gaiola. Só que não sabe, né? Não sabe. Só que não sabe estar livre, né? Eu sou livre, mas eu não sei, então eu grudo no meu corpo. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. É lindo demais. É lindo demais, ué. Ô Miranda, e aquele que tem o terreno ainda não sedimentado? Tipo assim, ele entra na vida, passa pela vida e desencarna sem despertar. Esse foi massa. E já tem uma bagagem. Esse é apenas massa humana para aumentar o número, para servir de
de estatística para um escândalo coletivo. Mesmo tendo bagagem, e a bagagem Mesmo não... tendo bagagem. Os judeus que crucificaram Jesus foram sacrificados pelo Hitler. E tinham bagagem. E tinham bagagem. E não sabem o que tem. Por quê? Porque o orgulho anula o livre trânsito no intelecto, viu? Nossa, Miranda. Tem aí, saiu, tem aí, bonito. O orgulho anula o livre trânsito no intelecto. Porque não adianta eu estudar e saber o que eu estudei. O importante é o que eu tiver estudado, tiver participando do banquete dos estudiosos naquela área antes de nós. Antes, sempre assim antes, né? Sempre assim antes. Porque influi os espíritos em nossas vidas? Sim. Muito mais do que a gente pode imaginar. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos comandam. Se eu sou ralé humano, o inferior é ralé que me comanda. Agora, se eu quero deixar de ser ralé humana, a ralé humana se afasta porque eu sou inconveniente. Então eu me aproximo de espíritos superiores a mim. E tem proteção? E claro que tem proteção. Porque o positivo, só por ser positivo, já tem proteção. O negativo, só por ser negativo, repele a proteção. Ele se considera o tal? Ou não? O dono do pedaço? O dono do pedaço. Que beleza. Que informação maravilhosa. Quer dizer, então os judeus eles tinham muitas informações. Jesus. Mas aí você falou uma coisa bonita, mas não eclodiu essa informação por causa do orgulho. Eclodiu por causa do orgulho. O orgulho, ele é filho de quem? Quem que é o gerador? O orgulho é filho do egoísmo. Então tá tudo no egoísmo. Já. O egoísmo é pai da centralização de poder. O verdadeiro poder é descentralizado. Deus tem um poder descentralizado. E nós queremos ter poder centralizado. Como nós não temos evolução para tal, tem que ser por meio da força bruta. A força bruta dá vida ao corpo matando o espírito. Viu? Valeu, cara. Nossa, tantas informações maravilhosas. Doido. Beleza, viu? Nunca se esqueça disso. Enquanto existir força bruta, enquanto os países derem prioridade aos exércitos, esses países têm tudo, menos Deus. Deu? Pelo que você está falando aí, quando a gente procura buscar sempre o livre trânsito, né, do diálogo aberto, respeitando o posicionamento de cada um, dá para ter uma sociabilidade bem melhor. Bem melhor. E o livre trânsito só tem um jeito de começar. Ó, parceiro, desculpa, mas eu não sabia que você era tão evoluído. Aí tem duas pontas aí, viu, Mina? Esse parceiro não é evoluído, mas para ele me deixar atuar sobre ele, eu tenho que dar uma de que ele é superior a mim. Mas aí pode ser que aconteça dele falar assim: você está me gozando? Não, você tem que ter. Tem que ter traquejo. Traquejo para isso. Tem que ter humildade, olhando nos olhos dele. Se abaixar os olhos, aí é falsidade. Entendeu? Você olha nos olhos dele. E se for possível, se você der conta, finja que você está emocionado, faça os seus olhos brilharem. Entendeu? Porque junto do ignorante, eu não posso deixar que ele saiba que eu sou superior a ele. Ele vai me odiar. E o ódio impede a evolução dele. Aí você falou uma coisa séria aí. Séria? Claro que é sério. Eu não estou aqui para brincar, não. Fiquei esperando às 5 horas da tarde pelo tal de Wagner chegar. Não é para bater papo, não. Eu não tenho tempo para isso, não. Tudo bem? É para nós desbravarmos o desconhecido.
Questão 2. Porque parece que eu estou lhe ensinando. Não, eu também estou aprendendo. Nunca se esqueça disso. Certo. Bom, valeu. Vamos seguir aqui, que aí valeu. Quando aparecer mais umas ideias aqui... Tá bom. Boas ordens, viu? Meu nome é Zé Miranda, moro aqui na rua São Paulo, 684. Então, você não esquece não, né? Tá registrado, né? Então. Você não tem medo da azeitona não, né? Não, tem não. E sem queijo ainda, né? Não. Azeitona até que faz muito bem para a saúde, tá? Então vamos lá. Cocriação em plano menor. Tem dúvida? Sou plano menor? Não. Você deu uma clareada muito boa, hein? Em relação a Deus, eu sou menor em relação a Deus. Mas em relação a mim, eu sou maior do que o princípio inteligente. Meu corpo é composto de princípios inteligentes. Sem eles não existe corpo. Deu? Agora, o que estão fazendo no meu corpo? Pelo que eu fizer, eles estão registrando o conhecimento no que eu fizer. Quer dizer, eles vão aprender quando eles estiverem na hora de usar o livre-arbítrio, eles sabem usar o livre-arbítrio conhecendo o lado positivo e o lado negativo. Eles quedarão para o lado que eles quiserem. É um direito deles. Entendeu? Nós temos animais herbívoros domesticáveis e nós temos animais carnívoros assassinos, entendeu? Tá claro? Tá claro. Se ele é carnívoro, se não tiver um animal ali para ele se manter com saúde, o tratador dele que estiver por perto abre o olho, porque senão ele come o tratador. Tranquilo. Deu mesmo? Deu. Tranquilo. Bom. Cocriação em plano menor, então? Beleza. Não tem dúvida não, né? Não. Até agora não. Em análogo alicerce, as inteligências humanas, muito bem, inteligências humanas. Tem uma coisa interessante aqui. Se eu fosse de fato uma inteligência, eu não faria tanta besteira na minha vida. Deu? Você falou tudo. Viu, né? Você falou tudo. Então essa inteligência aqui é quase pejorativa. De acordo? As inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria. Corpúsculos da matéria são células, tá? Uma célula é um aglomerado molecular e cada molécula é um aglomerado atômico, tá? Tá, Okay. né? Okay. A gente fala assim porque quem escutar a gravação e não tiver pouco conhecimento intelectual vai estar aprendendo, entendeu? Valeu. Né? Com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo físico-psicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Vamos analisar esta frase, né? Sim. Então, de novo, em análogo alicerce, as inteligências humanas, de fato, são inteligências, só que adormecidas, tá? Porque a inteligência, para ser inteligência, tem que estar atuando. Se eu vivo usufruindo das coisas que fabricaram para mim, eu não sou inteligência. Certo? Eu tenho que participar da fabricação da coisa em si. No pior das hipóteses, em pensamento positivo. Certo? Se eu compro um pão na padaria, pago lá o pão e pensar, eu não devo nada a ninguém, eu estou frito. Eu não sou inteligência humana. Com certeza. Eu sou um mercenário burro. Certo? Agora, inteligência humana, eu vou na padaria, eu compro um pão, mentalmente eu agradeço o empresário da padaria que tem a empresa. Mentalmente eu agradeço o padeiro que levanta de madrugada para fazer o pão para me servir.
mentalmente eu agradeço o agricultor que plantou o trigo. Que é o principal. Eu devo agradecer até o intermediário que rouba, tá? Porque se tem intermediário é porque não tem organização, deu? Que tinha que ser do agricultor para cá. Direto para a padaria. Deu? Intermediário não fabrica nada. Intermediário não fabrica nada e é o que ganha mais. Deu? Eu devo agradecer até a ele. Porque se não tiver o intermediário, o trigo estraga lá, porque não tem quem vá buscar. Viu? Intermediário e povo judeu é a mesma coisa, porque o povo judeu vive até hoje do trabalho escravo do outro. Viu? O povo judeu é só comerciante. Só comerciante. Não tem povo judeu que seja empresário, que seja engenheiro, que seja... Quer dizer que a área que eles gostam mesmo é comércio. É o produto pronto e eles funcionam como intermediários. Viu? Inteligências humanas que ombreiam conosco, interessante, que ombreiam conosco, né? Quer dizer, o mesmo estágio evolutivo, tá? Mesmo nível evolutivo. Utilizam o mesmo fluido cósmico. Sim, todos nós utilizamos um só fluido cósmico, que é a questão 27 do Livro dos Espíritos, tá? Todos nós utilizamos o mesmo fluido cósmico. Agora, em que nível, né? O melhor fluido cósmico ou o fluido cósmico é deturpado pelo caminho? Entendeu bem? Mas aí é dentro de cada planeta, né? Dentro de cada indivíduo. Porque se eu for um sujeito que já fiz a minha reforma íntima, o melhor do fluido cósmico vem para mim. Deixa de ser aquele que estava sendo comum para todos. Deixa de ser o comum. Porque o comum é para a ralé humana. Beleza. Entendeu? Gostei da... O fluido cósmico também se divide em 3 partes. Certo? 3 partes? Tudo está em 3 partes. Mas o fluido cósmico, você saberia dizer quais as 3 partes? Seria muito exigir de você? Não. Uma parte, reino animal. O que mais tem na Terra são homens vivendo do fluido animal. Sim. Pode continuar. Não tem as reuniões de desobsessão? Sim. Que eles trazem sofredores para a mesa para ficar junto do médium? Sim. Por quê? Porque eles não conseguem ainda viver lá sem o fluido vital, magnético, animal. Animalizado. Isso. Lá se vive só com fluido vital, magnético. Lá, os ignorantes. Agora, os pervertidos ou bárbaros precisam do fluido vital, magnético, animal. Agora, o meu corpo é animal. Sim. Então eu preciso estar num corpo animal. Por quê? Porque eu não tenho evolução para estar num corpo espiritual. No grande amanhã, eu posso estar no mesmo corpo, só que a energia cósmica, o fluido cósmico, será melhorado, mais etéreo. Deu? Então o meu corpo também será mais leve, mais etéreo, não é? Você terá a mesma quantidade de átomos, só que o seu corpo será tão leve que os átomos do lado de dentro do seu corpo irão ficar do lado de fora, porque estão ociosos. Então a minha sensibilidade também vai aumentar. Vai, claro. Você tem 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. 5 sentidos. Você tem 5 civilizações de princípios inteligentes. Uma civilização da visão, outra da audição, outra do paladar, outra do tato e outra da... Certo? 5. No dia que você souber viver, tiver ética, você tiver reforma íntima, todos os átomos de todos os 5 princípios inteligentes terão franquia, livre trânsito nos seus 5 sentidos.
Então eles vão entrar num acordo lá, ó. Tem gente sobrando aqui, vão ficar só 2 aqui. Um no começo dos 5 sentidos, outro no fim dos 5 sentidos. Vocês três civilizações vão ficar do lado de fora, vendo como é que nós trabalhamos. Aí eles vão aprender, porque o perispírito tem os 5 sentidos em um só. Entendeu? Enquanto que no corpo de carne tem que dividir por escala hierárquica de acordo com a posição. Bom, aí você falou que o fluido cósmico ele tem 3 partes. Você falou animal... Animal, projeto de homem e homem. Essas são as 3? As 3. Isso aí. Animal. Que é que todo boçal tem. Pode ser rico, pode acreditar em Deus. Toda criatura, Wagner, inútil para Deus, ainda está no fluido animal. Entendeu? Agora, toda criatura, você não sai de tão longe para vir aqui estudar, você está sendo útil para Deus. Entendeu bem? Você está mostrando a Deus que você o respeita. Porque respeitar a Deus não é bater no peito. Respeitar a Deus é ser digno dele. Para ser digno dele não precisa ser um gênio, não. Basta querer ser um gênio. Entendeu? Aliás, na Terra, o gênio corre o risco de ficar vaidoso. Quem quer ser gênio é o humilde, Vesteu. Entendeu? Aí, essa segunda parte, a terceira, homem. Homem seria então no sentido completo. Completo. Jesus não se denominou filho do homem? Filho do homem. Isso. Quer dizer que ele usa o melhor do fluido cósmico que circula na Terra, Vesteu. Boa colocação. A estrela solar manda energia para nós. Essa energia que a estrela solar manda é fluido cósmico abstrato, que são os 92 elementos químicos da escala estequiogenética, separados hierarquicamente entre eles. Você retém no seu corpo que você pode, não que você quer. Entendeu? Da energia que desce da estrela solar. Conjugado com a energia que sobe do centro da Terra, você vai ser um espírito flutuando num corpo de carne, ou você vai ser um espírito preso no corpo de carne. Deu? Boa. Mesmo? Deu, beleza. Vamos lá. Vamos, peraí, deixa eu só tomar um pouquinho d'água. Cada informação que eu tinha falado, que beleza. Isso é só o começo, essa obra é fantástica. Essa obra é fantástica. Deu? Só em 2 mundos. Ué. Que beleza. Tem muita coisa aqui para tirar. Fluido cósmico é em permanente circulação no universo. Aí está claro que é a energia que desce do líder do sistema, de cada sistema. O líder do nosso sistema é o Sol. Deu? Deu, né? Porque nós temos que ter um líder concreto, porque não temos capacidade de liderar o Sol. Deu. Lá no Sol tem civilizações espirituais paradas no tempo delas, esperando que a gente evolua, deu? Para eles não está sendo um sacrifício, não? Para eles? Acontece o seguinte: é preferível eles se sacrificarem para ter continuidade a evolução deles, do que a evolução deles se desintegrar. Porque fica sem continuidade. Sem continuidade. De que adianta um espírito sem uso da vontade? Não serve para nada. Não serve para nada. Está de acordo? Agora, o que é usar a vontade? É manipular os átomos próximos ao espírito. Deu? Aí na vontade vai para o pensamento. O que é o pensamento? São átomos inferiores aos átomos da vontade. Boa. Deu? E ao infinito. Deu? Bom. Excelente.
para a cocriação em plano menor. Aí não tem dúvida não, né? Não. Plano menor é relativo. Um verme vivendo dentro da lama. O verme é co-criador em plano maior em relação à lama, viu? Sim, tranquilo. E a lama é co-criador em plano menor em relação aos parasitas que estão fazendo parte do verme. Do verme. Deu? Tudo tem uma relação. Isso. Assimilando os corpúsculos da matéria. Corpúsculos da matéria. Você já ouviu falar, eu não me lembro qual obra que dá, que fala que os nossos olhos da visão costumam ver glóbulos, né? Quer dizer, como se fossem bolhas de sabão pairando no ar. Já ouviu falar nisso? Já. Esses é que são os glóbulos, os corpúsculos da matéria. Certo. Corpúsculo da matéria, a matéria é concreta. O que é o corpúsculo? É o excremento excrementado pela matéria. Seu corpo, meu corpo, exalam, mandam para fora através dos poros, manda para fora o que está sobrando. Está sobrando. Isso, que está sobrando. São elétrons mesmo que saem. De acordo? É excesso, né? Isso. Corpúsculo da matéria com a energia espiritual. Então, a energia espiritual é a força do pensamento de algum espírito. Isso é que é energia espiritual. Certo? Deu? Deu. Que lhes é própria. Não, o que nos é própria não é a energia espiritual. É a energia perispiritual, tá? Nós não temos evolução para identificar a nossa energia espiritual. Que existe, existe, mas nós não temos evolução para isso. Porque nós temos que trazer para nós isso aqui. Senão como é que nós vamos estudar e aprender? Com certeza. De acordo? De acordo. Porque isso aqui fala sobre a evolução do lado de lá. Fala sobre a evolução do lado de cá. Só que o lado de lá, no nosso atual problema existencial, o lado de lá está impedido de nos dar parâmetro de comparação do lado de lá para o lado de cá. Deu? Por falta de por causa da nossa, por falta de evolução, por causa do nosso acomodamento. Eu não quero aprender, eu quero tirar diploma, deu? Entendi. Deu, né? Formando assim um veículo físio é o espírito atuando. Psico é o perispírito que obedece à ordem do espírito. Somático é o corpo de carne, tá? Tá claro? Tá claro. Físio é o espírito mantendo a sua energia, atuando num corpo de carne, dando movimento ao corpo de carne. Um corpo de carne sem o espírito não tem movimento. Não é o perispírito que dá movimento ao corpo. O perispírito obedece à ordem, mas não é ele que dá o movimento ao corpo. Deu? Deu, né? Fisiopsicossomático? Tem dúvida? Não. Não, né? Em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, voltando aqui. Humanidade encarnada estão num corpo de carne. Humanidade desencarnada estão esperando para encarnar. Deu? Deu. Né? Humanidade desencarnada, nesse caso aqui, são os espíritos, eles usam um nome interessante, está do lado de lá esperando para encarnar. Se vier depois a gente traz, tá? Tá. Seguindo. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve no microcosmo
em que estagiam sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Então, voltando aqui, dentro das mesmas bases, o que são as mesmas bases? O planeta propiciando condições para a criatura manter-se no negativo ou sair-se para o positivo. Com certeza. Tá dando aí? Tá, né? Fica entendido que para sair do negativo e para entrar no positivo, o negativo não pode ser ofendido, senão eles me prendem lá. Entendeu? Isso é regra, né? É regra. Geral. Na Terra o mal prepondera. Por que o mal prepondera? Porque eu reencarno pelos meus defeitos. No dia que eu encarnar, será pelas minhas qualidades. Para servir de um modelo para quem vem atrás. Viu? Então hoje eu reencarno pelos meus defeitos. E eu sirvo de modelo para quem? Nos meus defeitos. Você serve de modelo na forma de escândalo ou de vexame para quem está pior do que você. Os que vêm atrás. Quem está pior. Para eles é escândalo. Para eles é escândalo. Nem sempre vem atrás. Pode ter alguém na frente abusando. Eu sirvo como escândalo. Vamos dizer que você de 1 a 10 é 5. Você é líder de quem é 4, 3, 2 e 1. Agora tem gente que de 1 a 10 é 10. Só que está vivendo, entre aspas, do gozo constante do sacrifício de quem tem 5, Vesteu. Aí o 5 para ele é escândalo. Não, o 5 para ele é um escravo. Só que se eu escravizo alguém, eu tenho que ficar tomando conta desse alguém escravizado. Quem é escravizado realmente? Porque aí não tem escravizador. Entendeu? Sim. Ficou claro? Aí sim, aí ficou claro. Ficou, né? Plasmam também. O que é plasmar? O nosso pensamento firme, sólido, gera uma corrente sanguínea mental. Onde essa corrente sanguínea não é sangue, mas é o fluido vital inerente ao espírito, certo? O corpo de carne precisa de sangue. Por quê? Porque é um corpo de carne animal. À medida que eu me espiritualizar, eu raleio esse sangue. Entendeu? Continua vermelhinho? Continua vermelhinho. Porque está na Terra. Se estiver no outro planeta, depende do elemento químico preponderante no outro planeta. Na Terra, aqui é o ferro. É o ferro. Entendeu? Por isso é que os glóbulos são vermelhos. De acordo? Quando você fala ralear o sangue, em que sentido? Ralear o sangue é tirar a escória. Porque o sangue grosso é porque ele é composto de escória. O sangue grosso entope as veias e as artérias, viu? Mas aí o pessoal vai entender um sentido aí quando tem muito gordura. Essa gordura pode ser uma gordura mental, pode ser uma gordura vegetal e pode ser uma gordura animal. Tudo é trino. Deu? Deu. Plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal. Quer dizer, a plasmagem de lugares entenebrecidos, quer dizer, um pensamento negativo. Positivo para quem está pensando, mas negativo para quem está vendo, entendeu? Muito bom. Porque o que eu faço é positivo. Independente? Independente.
Mas é informação boa essa daí, Luan. Ou seja, aí tem que ver, quando você falou, o que eu faço é positivo. Isso. Mas aí vem aquele questionamento, o que eu faço é positivo, mas eu estou fazendo ele consciente ou inconsciente? É inconsciente. Porque se eu faço uma coisa errada que para mim é positiva, só pode ser inconsciente. Acreditando que é consciente. Deu? Aí está fora da lei. Está fora da lei. Deu? Purgação infernal é eu continuar sem estar completo, mas paralelamente tá bom. Não é isso que a gente escuta? Não é o que eu gostaria, mas tá bom. Não é isso que a gente escuta? Demais. Isso é que é purgação infernal. De acordo? Porque eu não existo para considerar que tá bom. Eu existo para desejar sempre avançar. O meu tempo na carne não é para viver a carne, mas é para acordar o espírito. Essa frase aí vai ficar lá no vídeo. Então tá bom, pode pôr ela lá e... Quer dizer que enquanto eu estiver aqui insatisfeito, isso é bom. Enquanto eu estiver insatisfeito, é bom. Bom. Porque se eu estiver satisfeito, eu mato o espírito dando vida ao corpo. O corpo não tem vida. A vida do corpo depende da vida do espírito. Deu? Falou tudo. Deu, né? Gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas. Mentes desequilibradas. O que é que elas fazem aqui na Terra? O acomodamento da humanidade é que as atrai. Viu? Porque quem está acomodado não está pensando em melhorar o campo biológico. Não pensando em melhorar o campo biológico, qualquer porcaria do campo biológico inferior a nós, a gente atrai. Isso é automático. Automático. Não precisa ter a mão de Deus ainda. Não, mas já tem. O que ele fabricou já é a mão dele. Isso, já deixou lá assim. Eu gosto quando você fala assim, ó, ele é raposa. Se ele é uma raposa, ele já deixou lá prontinho, que fala, ó, o ser humano vai cair aqui nesse ponto. Aí nesse ponto já deixei meu chipzinho aqui, vai ter. Ele vai pular pra cá, aqui deixa. Já cercou tudo. Minhas prioridades no negativo, elas atraem os meus opostos, que eu chamo de pai e mãe, com as características para fazer eu levar um tombo bem grande. Chique. Quanto maior o tombo, mais dói. E aí eu crio juízo ou morre. Se morrer, vai embora, desgraçado, né? Se acordar, salvou-se um. Não é mesmo? Ficando entendido que a salvação não é solução do problema, mas é busca de alternativas. Entendeu? Não existe solução. Eu não tenho solução de problema. Ninguém tem. Ninguém tem solução de problema. Agora, as alternativas ou as opções me levarão a aprender, a estudar, a pesquisar, a analisar. Entendeu? O que é a verdade? Não é uma consequência de uma definição comum, mas uma verdade é uma definição individual. Entendeu? Deu. É mesmo? Beleza. Muito bom, galera. Nos círculos inferiores ou abismais, fica entendido que a Terra é um abismo seco na superfície, tá? Com certeza. Ficou claro? Claro. O planeta Terra é um abismo seco na superfície. De acordo? E que valem por aglutinações de duração breve. Isso aqui, essa informação não tem muita importância, não, tá? Tá. Tem átomo que dura 1 segundo. Estalo. De acordo? E tem átomo que dura aí 1 ano, 2 anos, 10 anos, né?
dependendo do berço onde ele está acolhido. Entendeu bem? É como nós num corpo de carne. Coloca a gente em um lugar aí insalubre, úmido, a gente adoece e vai piorando, piorando até morrer antes da hora. Deu? Que é o que está escrito aqui. Deu, né? Em que estagiam sob o mesmo princípio de comando mental. Aí, olha, tudo é mental. A minha mente é a encarnação do que eu quero. Deu? Bom. Deu, né? Muito bom. Com que as inteligências maiores são os espíritos que já sofreram mais do que nós, tá? E cansaram, é claro, né? Porque tem espírito que sofre e não cansa, né? Tá claro aí? Modelam as edificações macrocósmicas. Por exemplo, a Terra, o planeta Terra é uma edificação macrocósmica, onde esses espíritos, que são chamados aqui de inteligências maiores, são estagiários da engenharia sideral. Entendeu? Como estagiários, eles podem ter condição de construir um planeta como o planeta Terra. Mas como estagiários, eles não têm condição de construir um planeta como Júpiter. Entendeu? Com certeza. Mesmo? Quer dizer que no nosso sistema solar tem desde o inferno até o céu, girando em torno da estrela solar, entendeu? Que desafia a passagem dos milênios. Muito bem. Não sei o que quer dizer com isso não, André Luiz. Não sei mesmo. Porque quem está em espírito, o importante não é a construção no concreto. O importante é saber construir o concreto, que é diferente. Com certeza. Entendeu? Tá muito monótono, muito cansativo? Tá não, né? Tá não. Então, outro parágrafo, né? Cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível. Aí, pelo nosso estudo, isso aí tá claro, não tá? Tá claro, tá. E que toda a energia originariamente é força divina. Não. Toda a energia originariamente só se for lá no começo. Não é? Quando diz lá em João 6,45, serão todos ensinados por Deus, quer dizer, todos os que estão perto de Deus. Nós que estamos longe de Deus, vamos aprender por aqueles que estão mais afastados de Deus, menos do que nós. Deu? Deu, né? É força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, ou seja, cópia, né? Cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então, voltando aqui, olha, constrangendo-nos, não existe constrangimento, tá? Nós é que vamos, pela saturação do cansaço no eu, é que nós vamos mudar. Então não há constrangimento, né? A transformar o mal de nossa autoria, também não. O mal só é mal enquanto eu sou ignorante para quem está vendo. Isso. Mas para mim, que estou praticando o mal e estou feliz, não é mal, é bem. É bem. Deu, né? Então não é o mal de nossa autoria, porque ninguém quer errar. Ninguém. Nós aqui na Terra estamos pagando um preço altíssimo pelo erro de termos seguido Lúcifer. Lúcifer é uma ideia. Essa ideia se concretizou em Caim. Então nós somos filhos de Caim, não da ideia, vê se deu. Sim. Tá claro? Tá claro. Pelo bem, no bem que devemos realizar. Sim, nós devemos realizar o bem quando a nossa estrutura existencial
estiver pronta para fabricar esse bem. Certo? Certo. Fabrica-se o bem não é beneficiando os outros, mas é mostrando aos outros, sendo um protótipo de que os outros, se nos seguirem, irão também ter sucesso. Porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Eu não sei porque todos aí colocou em T maiúsculo. Aí também está em T maiúsculo. Tá. Pois é, eu não sei porquê. Né? Eterno princípio, tudo bem. Porque tem correlação a Deus, né? Mas bem de todos, o próprio bem com B maiúsculo não precisava. Mas, vamos deixar quieto, né? Você entendeu? Não. Eu falo isso com você, que é para você também, quando você lê uma coisa, você ter um espírito crítico, que é criticando sem ofender, que você está treinando o seu cérebro, Vesteu. Com certeza. É uma crítica, você falou, a crítica sem ofender. Sem ofender ninguém. É uma crítica que só interessa a nós. Segundo, compete-nos, pois, ainda tem tempo aí? Tem. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino, não, vamos com calma, né? Depois a gente explica, né? É isso. É a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda a razão, que em Deus nos movemos e existimos. Isso é um versículo de Paulo, né? Que eu não lembro, acho que está aqui. Está embaixo. Atos 17, 28. Né? Então, voltando aqui. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino, né? Plasma divino, se for o sangue de Deus, tudo bem. Mas acontece um detalhe aí. Quer dizer, o plasma divino, eu posso falar sangue de Deus. Mas eu não vejo sob esse prisma. Porque o plasma divino ou fluido cósmico, que é a mesma coisa, não é? O plasma divino só pode estar lá no céu. Porque aqui só é manipulável o fluido cósmico. E daqueles bem ainda grosseiros. Bem grosseiros. Deu? Divino tem que estar lá. Isso. Tá claro aí? Tem alguma dúvida? Não, aqui nesse ponto não. Se não tem, vamos entrar no capítulo 2? Vamos entrar. Então tá, deixa eu só tomar um pouquinho d'água. Então, capítulo 2, corpo espiritual. Ou perispírito, que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Mas que e agora isso aqui. Corpo espiritual é a informação de Paulo de Tarso. Perispírito é a mesma informação de Kardec, tá? Quer dizer, Não, mas Paulo de Tarso ele fala corpo astral. Também fala corpo espiritual também. Analisa 1 aos Coríntios, capítulo 15. Você vai encontrar lá. Mas é o corpo astral dele. Não, o corpo astral, isso é mais na... Ele usa o Paulo de Tarso? Isso é mais numa tese de uma seita aí. Que eu agora não me lembro. Depois eu vou procurar lá pesquisa. Em Coríntios, lá. Vou pesquisar. É todo o capítulo 15, que ele é enorme, acho que são 60 ou 70 versículos. Vai devagarinho que você vai ver lá que tem lá. Um versículo lá que fala sobre o corpo mental, sobre o corpo espiritual. Então vamos lá. Retrato do corpo mental. Menina. Muito bem. Corpo mental, agora vamos parar aí. Vamos aqui, não. Vamos ler aqui essa linha, que depois a gente vai parar aqui nesse retrato do corpo mental. Aqui vai sair fogo. Isso. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que ele preside a formação. Vamos ver aqui
essa informação aqui, 3, né? Fala, tem aí? Tem. Aí embaixo de tudo. Tem. Aí embaixo de tudo. Tá aqui já. Tá aí, né? Tá. 3. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente, e que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Isso aí é embromação, viu? Isso aí é querer justificar o que eles não têm capacidade de justificar. Mas naquela época, esse livro foi escrito em 1950 e poucos, né? Mas naquela época não tinha condições de ampliar, não, ou já tinha condições naquela época? Não tinha, não. Então não foi embromação dele, não? Vamos ver. Ele mostrou a sua limitação. Mostrou a sua limitação. Como nós temos uma limitação superior à limitação deles. De acordo? De acordo. Então vamos ver aqui. Corpo mental. E isto por falta de, né, que está aqui embaixo, né, por falta de, né, uma definição adequada, né? Definição incapaz de satisfazer quem pensa. Tá? Sim. Nós hoje, século XXI. Não seria mais honesto dizer que não sabem? O Zé Miranda pega pesado, viu? Então vamos analisar. Com bastante calma, né? Por que lá em cima ele citou um corpo mental? Certo? É porque onde átomos se agrupam para guardar alguma informação, essa informação está corporificada, porque nós não temos evolução para tê-las no abstrato dentro de nós. No nosso estágio evolutivo, a gente tem que carregar uma mala. No caso do espírito, a mala é o perispírito. De acordo? De acordo. Agora, o corpo de carne é um fim de semana que a gente passa num determinado lugar. Deu? Deu, né? Até agora sim. Então o corpo mental se divide em 3 partes. O que eu já sei, o que eu estou aprendendo e o que eu saberei. Só que num planeta de provas e expiações, eu não saberei enquanto eu não gerar coisas novas no meu presente. O meu presente é a repetição do meu passado. O meu passado é o meu subconsciente de novo no consciente. Deu? Tudo é trino. Subconsciente, consciente e superconsciente. O que é inconsciência ou inconsciente? É tudo que eu ainda vou desbravar. Deu? Mas esse desbravar tem que ser por mim. Pelo seu esforço próprio. Isso, mas eu quero saber o seguinte: esse inconsciente já tem alguma coisa lá para mim conhecer, ou eu vou ter que colocar esse conhecimento lá? Esse inconsciente, esse inconsciente está contido na questão 2 do Livro dos Espíritos. Sim, o infinito. Infinito e inconsciente é a mesma coisa. Pois é, mas é o desconhecido. Então esse desconhecido, quando eu desbravo, é porque tem uma coisa nele lá armazenada, que eu desconheço. Eu desconheço porque o meu espírito, apesar de ter a informação, eu ainda não avancei estudando para chegar na informação. Ah, então tem a informação. Isso. Quer que eu busque lá para você? Quantos dão? Não. É que tem informação lá? Isso. Isso eu estou querendo captar aqui, que já tem informação lá disponível. Que é Deus? Inteligência suprema. O que é a inteligência suprema? Em relação a nós estamos nas prestações dessa inteligência suprema. Certo. Miranda, veio uma ideia aqui. Esse desconhecido, as informações que estão lá, que é desconhecida por mim,
elas foram colocadas, claro, antes de mim, mas eu quero ir mais além. Essas informações colocadas no desconhecido, todas elas foram colocadas no primeiro pontapé que a gente chama de Deus, ou aquelas inteligências que vieram antes de mim que colocaram lá, para fazer aquela escada assim do... Vamos por outro caminho. Tudo bem. Tudo que é desconhecido para mim, não é porque foi colocada lá e eu não participei. É que quando eu saí de lá, que eu vim da inteligência suprema. Sim. Quando eu saí de lá, sem saber, eu saí, na minha bagagem tinha o abstrato que eu tenho que transformar em concreto. sim. Um engenheiro constrói um prédio, parece que é para ter o prédio pronto. Não, para ele continuar insistindo no aprendizado da construção do prédio. Entendeu? Construindo prédios, eu aprendo a não precisar construir mais no concreto, porque eles já estarão construídos no abstrato. Ah, não, isso aí eu sei. Está mais claro mesmo? Está claro, né? Quer dizer que eu sei. Agora, tá para claro. o leigo, é difícil entender isso. Então, sugestione sempre o leigo pesquisar, estudar, não é? E nunca discordar. Porque para eu discordar, eu tenho que estar de posse da verdade. Como podemos estar de posse da verdade sendo filhos da mentira? João 8,44. Bom, pelo que você abriu o leque aí, então eu fico mais com aquela parte que você fala, e todos serão ensinados por Deus. Isso. Ou seja, e todos serão ensinados por Deus, mas Deus não é nosso professor eterno. Sim. Esse aprendizado está já pronto no meu desconhecido, que é o meu espírito, ou o meu inconsciente, ou falta de estudo para chegar a transformar em consciente. O que é inconsciente? Falta de estudo para transformar em consciente. O inconsciente não é eterno, mas se eu bobear, eu eternizo ele, vesteu. Está entendendo? Uma palavra que eu disser que tiver dúvida, não se acanhe, não pode soltar a franga. Não, eu chego junto. Entendeu? Entendeu mesmo? Ainda vai chegar o momento de encurralar ainda. Vai ser o pinga. Então nós temos um corpo mental dividido em 3 partes. O que eu já sei, denominado subconsciente. O que eu estou aprendendo ou repetindo, chamado consciente. E superconsciente, a resultante do que eu estou repetindo ou aprendendo. O superconsciente futuro depende do presente. Entendeu? Que é passado. Que seria passado se eu estiver repetindo. Mas que seria presente se eu estiver inovando. Boa colocação, boa, garoto. Deu aí, né? Maravilha. Inovação é presente. Repetição é o passado intrometido no presente, anulando o presente. Deu? Beleza. Então, voltando. Porque quando ele fala aqui que o corpo mental ele é o envoltório sutil da mente, aí ele... O corpo mental é a materialização da mente. E o que é a mente ao pé da letra? É o que eu penso materializado. Isso aqui é mente. Entendeu? Como é que eu materializo o que eu penso? Se eu for evoluído, eu materializo na luz. Se eu for menos evoluído, eu materializo na cor. Se eu for menos evoluído ainda, eu materializo no som. E se eu for menos evoluído ainda, eu materializo num corpo de carne, deu? Deu aí? Acabou com a gente mesmo. Você acabou com a gente. Né? Mas não quer aprender direito? Essa tu eu. Nosso espírito, pelo uso pleno do negativo chamado preconceito, está viajando na cor da epiderme. Viu bem? Ou isso não é o ponto-chave da humanidade? Sim, sim.
Não é ou não é o ponto-chave da humanidade? Sim. Eu faço diferença com relação à cor da epiderme. Só que eu esqueço do principal, porque eu não usei a minha inteligência em plenitude. Eu fazendo diferença na cor da epiderme, o meu lugar é junto de quem me promove a diferença, Besteu. Sim, tá claro. A epiderme preta, porque antes era epiderme negra, hoje é a epiderme preta. A epiderme preta, não tem um monte de gente aí que tem as feições de branco? Nariz fininho, sem os beiços, são lábios fininhos, orelha bonitinha, sem ser de abanar, entendeu? Por quê? Porque são brancos que, vendo o negro como negativo, ele se fez preto, Besteu. Deu aí? Deu. Mesmo? Tá. Mesmo? Mesmo. Então e tem preto que diz, eu sou preto mesmo. Não é preto mesmo não. Ele se fez preto, que é diferente. Mas na ignorância ele diz, eu sou preto mesmo. Mas eu detesto o preto. Não tem? Tem. O que é isso? É preconceito dando vida ao preconceito. Com certeza. Com certeza. Vamos lá que ainda tem mais ainda. Não tem que ir devagarinho, porque para sugar as informações do plano espiritual você tem que ter paciência, como tal dizer Miranda, porque é médio de terceira, tá? Terceira categoria. Não é médio dos bons que trai a pá. Entendeu? Isso não existe. Estou longe disso. Então, retrato do corpo mental. Tem dúvida? Não. O que é o retrato do corpo mental? É o DNA do corpo mental. O que são as informações no corpo mental? É o cromossomo no corpo mental. De onde eu busquei isso? Do meu estágio evolutivo ou da minha genética, Deus. Não é mesmo? Então nós temos genética, que gera cromossomos, que reflete no DNA. DNA é a impressão da informação, que é o retrato, deu? Deu mesmo? Deu, tranquilo. Beleza. Então agora seguindo. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, vamos lá. Corpo espiritual ou perispírito é a mesma coisa, não é? O que é o corpo espiritual ao pé da letra? Como eu, espírito, não tenho comando direto no corpo de carne, eu preciso da cola que me colhe ou da ponte que me liga ao corpo de carne. E essa ponte é o perispírito. Então eu penso, mas quem trabalha é o meu perispírito, fazendo trabalhar o meu corpo de carne. O meu espírito pensa, sistema nervoso do espírito. Manda para o perispírito, sistema nervoso psíquico, que manda para o corpo biológico, que é sistema nervoso neurovegetativo. Por que neurovegetativo? É porque num corpo de carne as pulsações são internas, e vegetativo é porque eu preciso da ramificação do reino vegetal para dar sequência à informação. Deu? Deu. Então eu tenho o meu corpo de carne fabricado através de alicerce, esqueleto ósseo, não é? Movimento, sistema nervoso neurovegetativo, que movimenta os músculos, né? Instinto, início da inteligência, e inteligência,
ela mesma evoluindo, deu? Porque no instinto não há evolução. O que há é descobrimento do potencial. Certo. Mas na inteligência, só na inteligência, é que eu viajarei através dela ao infinito. O que é o infinito? Questão 2 do Livro dos Espíritos. Deu? Tranquilo. Tranquilo? Bom. Corpo espiritual, tem dúvida? Não, né? É preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Tem dúvida aí? Não, tem não. Então, espírito, vontade, acionou o sistema nervoso dele, do espírito. Perispírito, acionou o sistema nervoso psíquico. E corpo de carne, a resultante dessa ação. Deu? Tranquilo. Deu, né? Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental. Não. O corpo espiritual não retrata em si o corpo mental. O corpo mental é subdivisão de um departamento anexo ao perispírito. Deu? Deu. Perispírito é uma ideia. O corpo mental é o armazém desta ideia. Deu? Deu, né? Tranquilo. Tranquilo, né? Muito bom. Só tomar um pouquinho d'água aqui. Muito bom. Isso aqui a gente já está até ficando calejado de tanto estudar, falar nisso, perispírito, corpo mental, a gente já está. Mas é bom repetir para quem estiver ouvindo. Sim. Porque se eu não repetir, fica uma reunião maçante, você entendeu como é que é, né? Com certeza, e dá para gravar também. Né? Exato, e para quem está começando é um prato cheio, entendeu? Porque quem está começando precisa saturar-se na repetição, de acordo? Parágrafo seguinte: do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, a mente, de fato, não maneja o perispírito, muito menos o corpo de carne, mas a mente obedece o manejo do espírito que está comandando. Está de acordo? De acordo. Tem muito aí ainda? 5. Então, voltando. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, quer dizer, esfera imediata ao trabalho do homem, é aquilo que o encarnado realizou, aquilo que o encarnado fez, tá? Sim. Após a morte, morre o corpo de carne, mas a ideia não, tá certo? É o corpo espiritual o veículo físico? Não. O corpo espiritual não funciona do lado de lá como veículo físico, funciona do lado de lá como veículo liberto do veículo físico. Tá claro? Tá claro. Agora, vai atuar de lá de lá se tiver evolução para isso. Se não tiver, vai para as gavetinhas. O que são as gavetinhas? De que fala a obra O Nosso Lar, de André Luiz. As gavetinhas são espíritos guardados como se fossem sementes, onde o pensamento deles continua sem parar, dentro das gavetinhas. De acordo? De acordo. De acordo mesmo, né? Com sua estrutura eletromagnética. Sim, a estrutura eletromagnética é uma espécie de núcleo atômico com carga positiva. Fica na gavetinha. Essa carga positiva estando preso como semente, é usada, só que é usada, mas a descarga elétrica dessa carga positiva é usada, mas é retida, aprisionada dentro da semente.
Aí vai e volta, vai e volta. Deu? Tranquilo. Deu mesmo? Isso é difícil, tá? Algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos. Fenômeno genésico são os órgãos genésicos que me dão capacidade de procriar. Deu? Tranquilo. Nutritivos. Para que eu possa procriar, é necessário que eu me alimente do reino animal e vegetal, né? De acordo, porém, com as aquisições da mente que eu maneja. Ou seja, de acordo com as informações guardadas. Deu? Deu mesmo? Sim. Vamos deixar o próximo parágrafo para semana que vem? Não. Considerações aí não. Agradecemos a Jesus e aos amigos espirituais que por misericórdia nos intuíram